Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz e esse é o programa Saberes em Casa para a EJA do ciclo 1. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos no nosso segundo programa de agosto. Dando continuidade, vocês se lembram que nós falamos no último encontro sobre os povos indígenas. No programa de hoje, vamos continuar falando sobre o mesmo assunto. Vocês sabiam que atualmente existem de 370 a 500 milhões de indígenas no mundo? Representando 5.000 culturas diferentes e estando localizado em cerca de 90 países. Vamos começar pelo nome. Vocês sabem a origem da palavra indígena? Conforme descrito no dicionário Michaelis, a palavra indígena significa originário de determinado país, região ou localidade. Nativo. Os estudos indicam que os primeiros povos que habitavam o continente americano, antes dos europeus chegarem, são chamados de povos pré-colombianos. Isto porque viviam aqui no período que antecede ao desembarque de Cristóvão Colombo, em 1492. Atualmente, temos conhecimento de que esses povos pré-colombianos, fora os incas, astecas, maias, guaranis, tupinambás, tupis, apaches, e muitos outros. Assim, os povos indígenas são considerados um dos primeiros povos a habitar o território americano, que hoje identificamos como sendo o nosso país, o Brasil. Por esse motivo é que encontramos textos escritos com o termo povos originários se referindo aos indígenas. Cada povo indígena possui sua própria organização, onde cada pessoa ocupa sua função na aldeia a qual pertence. Mas vejam, o que eu destaquei. Cada povo indígena tem sua própria organização. Precisamos compreender que, apesar de apresentarem características comuns, muitas vezes apresentam características distintas entre diferentes etnias. Cada etnia possui hábitos, línguas e costumes próprios. Na arte indígena, por exemplo, podemos observar manifestações diversas e peculiares, mas vamos destacar a mesma forma nos que vivemos na cidade, manifestações artísticas, povos indígenas, e muito mais. No Brasil, até os dias atuais, é possível encontrar uma diversidade de línguas, algumas comunidades isoladas, outras estabelecidas em áreas demarcadas e outras nas cidades. A ocupação do território pelos povos indígenas é uma importante estratégia na conservação ambiental das terras, a eles destinadas. Eles auxiliam no aumento da diversidade da fauna, da flora local, pois desde a antiguidade aprenderam a manejar a biodiversidade de forma a fazerem uso do que a terra lhes dá para seu sustento e ainda foram responsáveis pela formação das paisagens brasileiras. Muito legal, Vocês notaram que no roteiro de estudo e aprendizagens do educando tem uma atividade de matemática, explorando a quantidade da população indígena. Então, tá, aí na tela vocês estão vendo, distribuição da população indígena no Brasil, Aí, municípios com maior quantidade de indígenas, Então eu tenho lá São Gabriel da Cachoeira com 29.017, São Paulo de Olivança com 14.947 e Tabatinga com 14.855. Aí ainda nós temos a quantidade de indígenas por unidade da federação. Então tem as cores aí, A cor amarela, mais de 2.000 a 10.000. A cor laranja,
mais de 10 mil a 20 mil. A rosa, mais de 20 mil a 40 mil. A azul, mais de 40 mil a 80 mil. E a verde, mais de 80 mil. Temos aí também uma observação, né, que pessoas que declararam ser de cor ou raça indígena, né, havia no estado da Amazônia 168.680 indígenas. Essa fonte, né, é do IBGE, Censo Demográfico de 2010. As imagens que vocês estão vendo também é do IBGE Educa. No mapa, notamos que 3 municípios se destacam quanto à maior quantidade de indígenas. Com isso, podemos desmembrar em vários questionamentos. Qual o estado onde encontram-se esses 3 municípios? Uma característica comum entre esses 3 municípios é que se encontram-se no estado do Amazonas, na região norte do Brasil. Classifiquem-nos nomeando o primeiro, o segundo e o terceiro, respectivamente. Seria outra pergunta. Olha, vejam aí no mapa. O município de São Gabriel da Cachoeira, como você pode notar, tem um contingente de 29.017, censo de 2010, sendo assim o município com maior população indígena. Logo a seguir, temos São Paulo de Olivança, com 14.947 indígenas, ficando em segundo lugar. E em terceiro lugar é o município de Tabatinga, com 14.855 indígenas. Aí outra, né? Qual a diferença entre o primeiro município e o segundo município? A diferença entre o primeiro e segundo lugar, ou seja, né, 29.017 menos 14.947. Isso é igual a 14.070. Se decompormos esse número, teremos 10.000 mais 4.000 mais 70, ou seja, 10.000 mais 4.000 mais 70, formando o número 14.070. O primeiro representa a casa da dezena de milhar, que é o número 1. O 4 representa a casa da unidade de milhar. O 0 representa a casa da centena. O 7 representa a casa da dezena. O 0 representa a casa da unidade. Então, é 14.070. É a diferença entre o primeiro e o segundo colocado em população indígena, né? Aí, qual a diferença entre o primeiro município e o terceiro município? Nesse questionamento, precisamos calcular a diferença do primeiro para o terceiro lugar. Ou seja, o primeiro com 29.017 e o terceiro com 14.855. Portanto, 29.017 menos 14.855 é igual a 14.162. 14.162. 10.000 mais 4.000 mais 100 mais 60 mais 2. O que significa 10.000 mais 4.000 mais 100 mais 60 mais 2. 14.162. O primeiro representa a casa da dezena de milhar, que é o número 1, né? O 4 representa a casa da unidade de milhar. O 1 representa a casa da centena. O 6 representa a casa da dezena. O 2 representa a casa da unidade. 14.162 é a diferença entre o primeiro colocado e o segundo e o terceiro colocado em população indígena.
Se somarmos a quantidade de indígenas do segundo município com a quantidade do terceiro município, a soma é maior ou é menor do que o primeiro? E qual seria essa diferença? Vamos resolver juntos? Para resolvermos, essa situação, problema, precisamos dividir nossas ações em duas partes. Na primeira parte, somaremos a quantidade indicada como sendo do segundo município, com a quantidade do terceiro. Veja como faremos isso. O segundo colocado tem 14.947. Vamos ler esse número? 14.947. O terceiro colocado tem quanto? 14.855. Vamos ler agora esse outro número? 14.855. A soma desses dois, 14.947 mais 14.855 é igual a 29.802. Vamos ler o resultado agora? 29.802. Vamos decompor esse número? Então, vai ficar 20.000 mais 9.000 mais 800 mais 2. Ou seja, o número 2 representa a casa da dezena de milhar. O número 9 representa a casa da unidade de milhar. O 8 representa a casa da centena. O 0 representa a casa da dezena. O 2 representa a casa da unidade. Esse número é a soma do segundo município com o terceiro município. Agora vamos comparar o primeiro município, que tem 29.017, a soma do segundo município, com o terceiro município é de 29.802. O que vocês podem concluir desses números? A soma do segundo com a do terceiro é superior, ou seja, maior do que o primeiro. Prosseguindo, qual seria essa diferença? Então vejamos, 29.802 menos 29.017 dá 785. Vamos decompor esse número? 785 é 700 mais 80 mais 5. Lendo, temos 785. Ou seja, 700 mais 80 mais 5. O 7 representa a casa da centena. O 8 representa a casa da dezena. E o 5 representa a casa da unidade. Muito legal a matemática envolvida nessa atividade, não é? Quer resolver mais? Esses e outros exercícios estão no roteiro de estudos ou aprendizagem. EJA Ciclo 1. Vocês vão encontrar no portal da educação. Nossa, como passou o tempo rápido, Estamos chegando ao fim de mais um programa Saberes em Casa. Vou me despedindo, muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau e até o meu próximo programa Saberes em Casa.